Saudações, amigos do canal Agartha. Dentre as várias profecias que existem para os nossos tempos, uma das mais exóticas é aquela trazida da Mongólia pelo viajante polonês Ferdynand Ossendowski, e que, apesar das polêmicas que envolvem a sua célebre obra Bestas, Homens e Deuses, o teor geral também foi aceito pelo grande perennialista René Guénon, e que, fascinado pelo assunto, escreveu então a sua famosa obra denominada de, precisamente, O Rei do Mundo. A profecia, a qual jamais faltam ares de realismo fantástico, lembrando muitas vezes as narrativas de Bury Lytton na obra Vril, o Poder da Raça Futura, teria sido realizada então pelo Bogdo Khan, um êmulo mongol do Dalai Lama. Após descrever uma série de atrocidades a ocorrer no mundo por mais de um século, e entre mentes ainda fornecer prazos para uns tantos acontecimentos, entre guerras, conflitos e surgimentos de impérios, a profecia conclui com a saída dos povos do interior da Terra, onde ainda vivem em harmonia para orientar a humanidade na direção de novos tempos. Neste podcast trataremos então dessa importante questão, oferecendo ademais diferentes soluções para o instigante assunto dos povos agartinos, além de analisar o conceito de Rei do Mundo de forma bastante pragmática, e também a cronologia das suas profecias, que é para muito breve, concordando em termos gerais com outras previsões que temos já apresentado. Afinal, os tempos estão maduros para começarmos a colher os frutos das novas coisas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Agartha é um nome oriental que evoca mistérios semelhantes aos da Shangri-La tibetana, ou mesmo da misteriosa Shambhala setentrional, como um reino perdido dirigido por sábios que desafiam o tempo. Blavatsky empregou conteúdos semelhantes para falar dos mestres secretos do Oriente que contatou. O francês Saint-Yves d'Alvendre publicou um relato onde fornecia muitos detalhes sobre o reino secreto de Agartha. E Ossendowski tratou de colher in loco a profecia que fala sobre a influência deste reino sobre a humanidade futura. Existe, ao que parece, correntes místicas que acreditam realmente em sociedades evoluídas vivendo nos subterrâneos do planeta. Esta crença resultou de um misto de influências, desde relatos de exploradores e pesquisadores até romances de diferentes matizes, passando, é claro, por interpretações peculiares de tradições geográficas sagradas. Tais tradições discorrem geralmente sobre mitos polares e terras centrais, assim como raças antigas, paraísos originais e deuses caminhando sobre a Terra. Certamente, as cativantes narrativas de Ossendowski contribuíram significativamente para popularizar esta lenda. Não obstante, concorre com tudo isto abordagens mais realistas e tradicionais, como seriam a organização de sociedades sagradas em regiões geográficas centrais, certamente sob a orientação de tradições sapienciais muito antigas e arraigadas, tal como seria o caso das próprias culturas budistas do Tibete e da Ásia Central. O conceito mais amplo de Shambhala é todavia complexo demais para ser tratado aqui, e para isso temos toda uma série de trabalhos para tratar do assunto, com destaque para o vídeo Agartha, Mística, Mito e História, com o link aqui nas descrições. E aqui começamos então a encontrar pistas para desvendar estes mistérios, por vezes velados por linguagem dúbia e vaga. Teremos assim uma primeira interpretação que reputamos muito importante e significativa, porque gravita em torno do próprio universo cultural da profecia, como temos já divulgado em vídeos como Agartha e o Rei do Mundo, com o link aqui nas descrições. Datada de 1890, a profecia mongol teria se adiantado então daquela outra mais conhecida de Tubten Gyatso, o popular 13º Dalai Lama que reinava então nos tempos de Ossendowski, onde pronunciava igualmente a invasão do País das Neves, seguida pela dispersão do povo tibetano pelo mundo para difundir o Dharma. Deste modo, podemos ver inicialmente uma primeira camada de interpretação desta profecia no destino da própria cultura tibetana, após a invasão chinesa a partir do ano de 1950,
Desde então, os tibetanos foram muitas vezes forçados a migrar para sobreviver. O próprio governo do país migrou para a Índia em 1959. Muitos templos foram destruídos no Tibete mesmo, mas também inúmeros outros foram edificados ou reconstruídos em diferentes partes do planeta. Contudo, a cultura tibetana, antes praticamente desconhecida, foi cada vez mais divulgada mundo afora, dando a sua ativa contribuição para a criação de um senso comum de humanidade. De forma não muito diferente, tem acontecido com a influência crescente das tradições africanas, indígenas e aborígenes no mundo. Essas sociedades também terminaram adquirindo um perfil interior, não raro refugiando-se em locais desérticos e isolados dos continentes. Indubitavelmente, essas culturas se apresentam a miúde como muito vinculadas à terra e à natureza, fazendo do solo uma raiz sólida e poderosa para a preservação das suas próprias tradições. Tudo isso se soma a todo um caldo de cultura exótico que tem vindo à luz sob os holofotes da modernidade, não raro fomentado pelo próprio processo colonial que, bem ou mal, sujeita sociedades muito diferentes ao convívio. No seio dessas culturas nasceram então novas profecias, dialogando com o Oriente em transformação, como demonstramos no vídeo As Profecias Hopi Tibetanas, com link aqui nas descrições. É fato que as energias planetárias apontam para o novo mundo, e as próprias profecias tibetanas já falavam do translado do Dharma para as terras de Fusang, identificada a Baixa Califórnia. Sobre isto, recomendamos também a nossa trilogia Shambhala, com links nos créditos deste podcast. Mais ainda, a abertura desses canais de comunicação tem inspirado diversos místicos orientais a realizar um percurso inverso ao dos missionários europeus, para difundir suas filosofias nos grandes centros do mundo, enriquecendo assim significativamente a cultura universal. Enquanto outros tantos notórios viajantes também se dirigiam ao próprio Oriente para tentar beber das fontes prístinas dessas sabedorias. E aqui se poderia falar até da descoberta de um mundo interior de perfil inteiramente espiritual. Todo este fermento não deixaria de encontrar solo fértil na sociedade ocidental, seja no coração das metrópoles como naquelas sociedades colonizadas da mesma forma, fomentando novos sincretismos e, é claro, invariáveis hibridismos. Um mundo em constante transformação tampouco deixa de criar apreensão, especialmente quando somam-se ameaças por todos os lados. Aqui podemos identificar a origem complexa dos movimentos que convergiram na criação da cultura hippie e seus derivados, identificados não raro, inclusive a nação do arco-íris das profecias Hopis. Existe, é verdade, certa controvérsia a respeito entre os nativos, que esperamos, todavia, que o próprio amadurecimento da cultura alternativa possa ajudar a solucionar. Uma das primeiras palavras que definiu essa nova cultura alternativa foi underground, subterrâneo. O underground marca diversas formas de manifestação cultural que permanece à margem do grande público, e em especial do próprio circuito comercial. Não tardaria, porém, que um movimento nascido sob a marca do multiculturalismo e da contestação aos valores modernos se visse alçado às vitrines da moda e do consumo. A cultura alternativa teve o seu apogeu no Brasil nos anos 80, quando alcançou algumas conquistas significativas, especialmente pela difusão do ambientalismo. Talvez o lugar que melhor ficou marcado por ela foi Alto Paraíso de Goiás, escolhida a dedo por um movimento nacional que almejava encontrar uma espécie de paraíso natural no Planalto Central. As características da Chapada dos Veadeiros são ademais perfeitamente agartinas, ou seja, elevadas e centrais. Esta história é contada no documentário que produzimos intitulado Rumo ao Sol, a saga alternativa da descoberta do paraíso, com link aqui nas descrições. Podemos pensar, todavia, que esta cultura alternativa poderia em algum momento se mobilizar mais ativamente para realizar uma mudança social mais consistente. Isto pode parecer algo difícil de acontecer, sob o elevado grau de hibridismo cultural que a caracteriza, lembrando que o hibridismo resulta em esterilidade porquanto sua manifestação cultural termina no próprio indivíduo. Por ora, os alternativos parecem haver perdido o rumo das coisas,
e talvez o tempo necessite voltar a fazer ali a sua obra. Não convém, com efeito, tentar simplificar este quadro todo, especialmente sobre as transformações planetárias. Eis que, na atualidade, muitos dos antigos valores hippies e alternativos também ganharam o mundo, até porque as causas que inspiraram estes movimentos não mudaram muito e até por vezes se agravaram. Que forças poderão então se erguer para tentar conter as tendências suicidas do establishment? O certo é que já não poderemos chamar essas reivindicações de alternativas, paralelas ou underground, de modo que a ideia dessa cultura migrar para o plano da oficialidade se torna simplesmente uma necessidade. Os esforços pela oficialização de uma nova cultura holística, quiçá para além dos paradigmas da modernidade, representará a eventual superação do hibridismo cultural. Obviamente, um passo tão gigantesco na direção do resgate da sociedade tradicional por parte de uma grande nação emergente e com reflexos importantes sobre todo o planeta, jamais acontecerá fora de uma orientação superior muito qualificada. E é aqui onde entram profecias como a do Rei do Mundo, sem esquecer que as verdadeiras sociedades tradicionais sempre souberam respeitar as hierarquias naturais. Quando contemplamos as mandalas tibetanas de Shambhala, vemos que as sociedades lagartinas são plurais e também hierarquizadas. Esta mandala mostra então o Rei do Mundo ao centro com seus dois altos auxiliares, formando o governo sinárquico do mundo ou apenas das sociedades sagradas que o escolheram. Representam assim as trindades divinas e regem as três grandes divisões desta mandala. Este núcleo está então cercado por 7 templos ou setores, que são bem como ministérios que coordenam as principais instituições culturais, sendo bem como as 7 igrejas de que fala o livro do Apocalipse, muito embora isso possa ser estendido até mesmo aos 7 continentes do globo como bases raciais. E existe, por fim, na base, mais um 8º setor, que já leva, na verdade, a outro plano, relacionado às sociedades ou à humanidade em geral, como algumas dessas mandalas conseguem deixar mais claro. Para saber mais sobre o assunto, indicamos o nosso vídeo A Mandala de Shambhala, com link aqui nas descrições. As imagens tibetanas de Shambhala a miúde mostram povos saindo do interior das regiões de Shambhala e levantando-se para a guerra, liderados pelo guerreiro sagrado Rigden Jepo. Os relatos dos lamas Ao Sedovsky falam da existência de milhões de pessoas vivendo nos mundos subterrâneos, em torno de sábios de elevada estatura espiritual. Assim, a vinda dos lagartinos dos interiores da Terra poderia nada mais ser do que a própria guerra de Shambhala profetizada para o final dos tempos, comandada pelo verdadeiro Senhor do mundo e seus porta-vozes qualificados, tal como apregoa também o Apocalipse de São João. É, pois, a guerra pela luz, pela cultura e pela harmonia das coisas, e não necessariamente uma guerra violenta neste caso. Falamos acima da cultura alternativa e sua crescente difusão na sociedade mundial. Esta cultura floresceu sob as dicotomias sociais modernas conhecida como a Guerra Fria. É possível observar que o mundo está ensaiando hoje um retorno à mentalidade conservadora e opressiva que deu lugar à cultura underground no mundo. Sucede, porém, que os grandes alvos atuais já não são tanto o marxismo, e sim aqueles valores um dia considerados alternativos de ecumenismo e de ambientalismo. Ainda assim, esforços são feitos por todos os lados para fundir esses legítimos interesses nacionais ao marxismo, quando sabemos ser esta abordagem forçada e artificial, uma vez que o verdadeiro problema atinge em cheio questões étnicas, muito mais profundas que a simples questão social. A rigor, nada disto representa novidade, porque acusações de comunismo, ou senão de capitalismo, naquelas esferas socialistas da Guerra Fria, sempre foram apenas espantalhos da própria dialética modernista para combater juntos, através da sua guerra suja, o inimigo comum, na forma dos interesses nacionais e tradicionais das sociedades do planeta. E neste caso, os citados ecumenismo e ambientalismo também devem ser atrelados a esta mesma esfera de interesses nacionalistas, porquanto denotam identidades étnicas, defesa cultural, política social,
segurança nacional e saúde pública. Posto isto, retornamos àquele outro polo das profecias do Rei do Mundo, que são as sociedades nativas das Américas, continente mencionado pelos lamas como detentor de importantes embocaduras de Agarte. Citemos, pois, Ossendowski, abre aspas. Um sábio lama disse ao Bugdokan que todas as cavernas subterrâneas da América estão habitadas pelo povo antigo que desapareceu da terra. Ainda se encontram pegadas suas na superfície do país. Estes povos e esses espaços subterrâneos dependem de chefes que reconhecem a sabedoria do Rei do Mundo. Fecha aspas. No coração do Brasil, existem sociedades que defendem a existência dessas entradas para os mundos subterrâneos. Seja como for, os avanços atuais do neocolonialismo estão colocando em sério risco a existência das culturas tradicionais, entre muitas outras coisas importantes, e certamente daí também virá uma reação vigorosa. Porque, para tentar sobreviver, estas sociedades indígenas também terão que mostrar doravante mais fortemente a sua cara, mais ou menos como fizeram os tibetanos mundo afora, valorizar a sua cultura e demonstrar tudo aquilo que elas têm a oferecer ao país, tal como tem feito já secularmente. Provavelmente veremos suas lideranças adquirirem ainda maior destaque daqui para frente, protagonizando um novo capítulo local da saída dos agartinos das suas terras e culturas internas, entendidas novamente em termos geográficos, em contraste com a cultura ainda mais periférica ou litorânea dominante no país. Atualmente, as teorias geopolíticas de Alexander Dugin vêm reforçar essas ideias, ao definir o atlantismo como uma cultura periférica e imperialista. E nisto temos, enfim, segundo o foco das profecias tibetanas, uma notória migração agartina desde um núcleo asiático central, o Tibete, para uma região atlântico-periférica, os Estados Unidos. Com efeito, a noção agartina de centro é objetiva e diametralmente oposta à da concepção modernista abstrata baseada em poder, na economia e na própria demografia. A tradição agartina é simplesmente avessa à cultura de massa ou à sociedade massiva. Sua ideia de centro é, além de geofísica, também cultural e espiritual. E com certeza está bem mais próxima da ideia taoísta, se não da astronômica mesmo, do centro vazio, se comparado a outras situações culturais de ocupação opressiva. Pelo contrário, estas condições massivas são antes denunciadas como caóticas, geradoras de caos e até diretamente relacionadas à noção tradicional de caos primordial, o pré-ordenado. Esta nova exteriorização agartina, afetando as últimas sociedades nativas da Amazônia, poderá ser especial pelo potencial de reunir outras vertentes, como a da contracultura e, quiçá, algumas ainda mais profundas que bordejam todas essas manifestações internamente. Porém, e até para dar melhor continuidade a este assunto, passaremos a tratar agora do nosso próximo tema, que diz respeito à própria figura do Rei do Mundo. Muito se especulou quem seria este enigmático soberano conhecido na Mongólia, e até se afirmou não haver registro desse tipo de tradição no Oriente. Sabemos, contudo, que a informação de Ossendowski bebeu em muitas fontes. Em 1912, o teósofo C. Jinarajadasa publicou First Principles of Theosophy, no Brasil intitulado Fundamentos de Teosofia, que trazia um quadro da grande fraternidade branca que incluía o Senhor do Mundo entre os mais altos escalões. Mais tarde, Alice Bailey endossaria o tema, associando este Senhor do Mundo ao Sanat Kumara da tradição hindu. Este Rei do Mundo tem sido daí comumente associado à figura de Melquisedeque e às altas linhagens dos avatares. E, no entanto, seria possível também propor algo bem mais simples, próximo e objetivo aqui, calcado antes na manifestação contínua e regular das hierarquias espirituais sobre a Terra, presente igualmente nas próprias hostes da grande fraternidade branca. Acontece que, em termos muito práticos, para ser o Rei do Mundo, ou pelo menos o seu representante, basta haver um adepto de sabedoria, o grau espiritual que representa a unificação vicária universal, condição espiritual que subjaz por detrás da instituição papal e outras como o do Dalai Lama, os tertuns tibetanos, os ketubis ou polos espirituais sufis
e também relacionada à ideia de império, sobretudo espiritual ou cultural. Isto bastaria, inclusive, para ser um rei sacerdote, algo à maneira do Melquisedeque bíblico. Acontece que simplesmente não temos condições de negar que pudesse haver um pontificado deste teor na Mongólia naquele período. Afinal, muito se fala sobre o budismo tibetano como o último bastião da tradição primordial, extensível daí à Mongólia, cuja sociedade foi responsável pela difusão do lamaísmo pela Ásia durante o período mongol. Este tipo de mestre representa o porta-voz perfeito da sabedoria das idades, por assim dizer, personificando e achando-se diretamente vinculado às forças vivas da espiritualidade. Eis que a grande loja branca também abarca tais hierarquias em manifestação contínua na Terra, ao mesmo tempo em que essas hierarquias nunca se misturam com as coisas em evolução no tempo, constituindo uma realidade paralela atrelada aos arquétipos sagrados da evolução. Por esta razão, a Fraternidade Branca recebe o nome de governo paralelo do mundo, ou mesmo governo oculto, do qual, não obstante, Alice Bailey previu a sua exteriorização, isto é, a sua manifestação, a partir também desta virada de milênio, a fim de guiar melhor os passos da humanidade nestes novos tempos. Muitos dos seus nomes já seriam, inclusive, familiares da humanidade. Apenas cabe não confundir, porém, este governo espiritual oculto com certas teorias conspiratórias errantes que existem por aí. A contraparte da loja branca é a loja negra, que imita estrategicamente algumas coisas daquela, porém sempre com objetivos diametralmente opostos. Deixaremos nos créditos um vídeo que realizamos sobre o assunto, intitulado A Loja Branca e a Loja Negra. Estes mundos internos são também, pois, as próprias escolas iniciáticas, que não deixam de ser verdadeiras incubadoras sociais, a ofertar os seus frutos no começo de cada nova era do mundo. Muitas vezes basta certa reforma doutrinal para as coisas poderem começar a acontecer. Por vezes serão instituições cristalizadas que necessitam passar a dar ênfase em missões e movimentos para começar a integrar verdadeiramente a sociedade às suas causas. Várias previsões e profecias sugerem que a manifestação da hierarquia espiritual possui também esta função. De modo que, na prática, o Rei do Mundo estaria anunciando, na verdade, a sua própria manifestação, pela boca de algum porta-voz credenciado da Mongólia, revelando assim a sua encarnação futura quando os tempos estivessem maduros, em algum lugar ignorado das Américas, que, por tudo que já temos visto, ocorreria dessa vez a partir da Shambhala meridional, ou seja, do Brasil. E esta poderia ser apenas mais uma profecia messiânica, não fosse pela ênfase social que lhe é dada. Um grande mestre compreende que, sem um movimento social que dê corpo ao seu ensinamento, até mesmo uma profecia avatárica pouco sentido possui e pode ser guardada na gaveta junto com tantas outras existentes. Tratemos, por fim, das cronologias oferecidas nesta profecia. Passando por alto os detalhes que tratam de guerras e de política, os cálculos dos prazos e das datas da profecia concluem, segundo os estudos realizados, que o seu momento derradeiro, quando finalmente os povos de Agarte sairão de suas cavernas subterrâneas e aparecerão na superfície da Terra, corresponde ao ano de 2029 próximo. Essa data está muito próxima de várias profecias que têm acontecido em nossos dias. Particularmente, temos realizado muitos estudos sobre todas essas profecias, empregando diversas ciências de tempo, resultando em obras como o Livro dos Portais, o Plano de Shambhala, até a nossa videossérie O Livro das Profecias. Os links estarão aqui nas descrições. Nesta videossérie citada, tratamos de algumas profecias muito especiais para o nosso assunto, especialmente, então, da própria previsão da vinda do Kalki Avatar, anunciado pelos hindus, a última encarnação do deus Vishnu, vindo para encerrar o período tenebroso do Kali Yuga, a partir da cidade mítica de Shambhala. Temos anunciado daí este retorno divino para a data de 2025, baseado num paralelismo hindu com o ciclo maia de 5.200 anos, uma vez que a morte de Krishna está muito próxima realmente do começo daquele último grande ciclo maia.
Acontece então que podemos confirmar que Krishna e Kalki correspondem à mesma categoria de avatares, aqueles avatares solares do tipo dos Manus, que empregam este padrão de ciclo Maya para se manifestar. A primeira questão que vem à mente, então, diz respeito ao estreito paralelo entre essas profecias. Ora, são notórios os vínculos entre os mitos de Rigdenjepu com as profecias do Kalki Avatar, denominando-se inclusive Kalkin as linhagens dos Dharmarajas tibetanos, os reis de Dharma, e a profecia do Rei do Mundo caminha inteiramente nesta mesma direção. Eis que a profecia mongol estaria diretamente enraizada nas lendas tibetanas, sem deixar de transparecer o espírito guerreiro do povo mongol. As lendas de Shambhala se fundem com as histórias do herói mítico Rigdenjepu, protótipo para várias gerações de Dharmarajas ou reis sagrados defensores do budismo. Sem ignorar, neste caso, como algo também muito importante, que a iconografia do Kalki Avatar é a mesma do Cristo do Apocalipse de São João, do guerreiro sagrado portando a sua espada de luz para a libertação. Em seguida, temos a proximidade das datas. As diferenças são aqui irrisórias e se explicam de muitas formas, estendendo-se isso à própria profecia maia. Oportunamente, estaremos apresentando um trabalho específico sobre o Kalki Avatar, detalhando todas estas questões. Na verdade, para esta ocasião, ou em torno de 2030, também associamos certas previsões algo apocalípticas hoje existentes a respeito do meio ambiente do planeta no período, mais precisamente aquilo que vem sendo chamado já de bomba climática. Já se começa hoje, aliás, a denominar o tipo de conflito mundial dessa nova geração na forma de guerra do clima, onde o tema é manipulado ideologicamente. Obviamente, a questão cai em cheio nas mais antigas profecias, ainda que muita gente se recusará a associar o inferno a uma simples condição ambiental, sem entender o quanto todas as coisas podem estar efetivamente relacionadas. Eis que o mundo arderá em chamas em muitas dimensões, e o ensinamento da Agni Yoga declara que o fogo do espírito será o único antídoto para o sofrimento de então. A humanidade parece sempre precisar da dor para acelerar os seus caminhos para a luz. Estas são, pois, as grandes profecias desta década, e as pessoas têm toda uma década para se preparar. O quadro cultural é grave e as circunstâncias exigirão medidas pontuais de sobrevivência, para as quais muita coisa que tem sido ensaiada nas últimas décadas serão seguramente importantes. Deixaremos então nos créditos vídeos deste canal sobre tais profecias vindouras, como são as próximas profecias ou batismo de fogo e também as profecias de fogo e cristal. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Analisaremos ainda, porém, as situações históricas dessas profecias, a fim de melhor situar o seu contexto. As profecias do Rei do Mundo declaram que a vinda dos Agartinos acontecerá somente depois de grandes guerras e destruições. Os primeiros ciclos relatados abarcaram seguramente as grandes guerras mundiais. Acontece que depois da Segunda Grande Guerra, sob o marco da energia nuclear, as coisas mudaram definitivamente no plano das estratégias de guerra e de conquistas, reduzindo-se mais a invasões, guerras não declaradas e conflitos localizados. Modo geral, no Ocidente tem-se poucos cenários de guerra, porquanto a Pax Americana reina ali pelo bem do próprio Império, mas onde a opressão seguramente também prolifera. O mesmo já não se pode dizer do Oriente, onde as guerras ainda são mais comuns. Por esta razão, o ensinamento da Agni Yoga, emanado de Shambhala, declara que os grandes tempos do Oriente têm realmente findado, e que, de algum modo, o futuro pertence às Américas. A Ásia está em chamas, afirma. Então, os cenários de conflito trazido pela profecia podem ser realmente mais localizados em certos casos. Desde o ponto de vista da própria cultura tibetana, alvo prioritário da profecia, a tragédia, porém, é certa e assegurada. Este é, todavia, um mundo bastante afastado do Ocidente, com dramas e destino próprio, e onde a outra garra da modernidade, que é a materialista, também despedaça as sagradas tradições mundo afora. O próprio êxodo rural, fomentado pelos modernismos, já representa uma espécie de evasão agartina.
A China, que tanto deve ao mundo rural a sua revolução, segue hoje na mesma linha modernista de despovoar os campos. A nova Rússia, porém, talvez esteja começando a rever estes procedimentos, sob a influência das filosofias eurasianistas. E neste caso, restam os grandes esforços pela reabertura dos caminhos luminosos do Ocidente. Que as bênçãos da sabedoria das idades possam então recair sobre este novo mundo. O parto de um mundo não é simples e nem indolor, mas o seu tempo também está predestinado, em nome de um bem sempre maior. Mas, seja como for, no final das contas, a última grande noção de Agartha será mesmo o próprio planeta, razão pela qual as profecias se irmanam em toda a Terra para falar de uma linguagem comum. Eis que as forças de Agartha sempre realizaram a defesa dessa nossa Terra-coração, como uma joia única perdida em meio do espaço cósmico sem fim, em contraste com as mentalidades modernistas inconsequentes e transitórias, depredatórias e exploratórias, consumistas e materialistas, e, acima de tudo, sempre indignas e reducionistas. E com isto se anuncia daí a grande batalha pela Terra, porque os tempos sim estão maduros, anunciando ser chegado, e como reza o livro do Apocalipse, o tempo de destruir aqueles que destroem a Terra. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos em pauta nesta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.